Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema do direito constitucional comparado. É um dos temas de pesquisa mais relevante que tem atualmente, com uma vasta publicação de livro de importantes constitucionalistas, né? Então, por exemplo, o professor Han Hirschel, que ministra aula de Direito Constitucional na Universidade de Toronto, tem um livro muito interessante e artigos muito interessantes sobre o tema do direito constitucional comparado. Publicou um livro chamado Comparative Matters, né? Um livro interessantíssimo, publicado pela Oxford University. Nós temos também obras, por exemplo, de autores. Mark Tushnet, professor em Harvard, publicou em 2016 um Advanced Introduction to Constitutional Law. É uma obra não muito extensa, mas bastante profunda e interessante, que recomendo a leitura a todos. Nós temos no direito brasileiro, no direito europeu, também uma literatura muito interessante. Mas a grande questão que vocês vão me perguntar, mas por que é relevante o estudo de direito constitucional contemporâneo? A questão, a resposta a essa pergunta obviamente que cada estado, cada comunidade tem os seus instrumentos de direito positivo constitucional, né? A maior parte dos países possui uma Constituição escrita, possuem normas infraconstitucionais que efetivam, que concretizam essas normas, possui uma jurisprudência, uma aplicação própria dessas normas de direito constitucional. Tem também, obviamente, uma cultura jurídica, uma cultura constitucional com algumas peculiaridades. Então, não se nega, obviamente, o caráter contextual, ou seja, a existência de peculiaridades em cada estado, em cada comunidade, em cada território, como isso repercute no âmbito do direito constitucional. Mas, obviamente, que nós estudando, seja temas atinentes a como as teorias sobre assuntos constitucionais relevantes são enfrentadas e desenvolvidas em outros países, e como institutos, como normas, como decisões de tribunais de outros países podem nos auxiliar na reflexão sobre esse tema no nosso país. Vou dar um exemplo para os senhores e senhoras. Liberdade de expressão, liberdade acadêmica. Obviamente é um tema muito relevante. A literatura, vamos lá, Amartya Sen, um importante professor indiano, Prêmio Nobel de Economia, mas publica muito sobre direito, escreveu Desenvolvimento como Liberdade, uma teoria da justiça, coloca o papel relevante da liberdade de expressão na democracia, na construção de decisões coletivas, até na busca por benesses, como isso auxilia na busca de benesses para a comunidade, interesses legítimos. A gente vai ver autores relevantíssimos como Ronald Dworkin, com uma reflexão bastante própria e interessante sobre o tema. Então, o tema da liberdade de expressão é um tema relevante no âmbito do direito constitucional. Se nós analisarmos a liberdade de expressão na Alemanha, ela possui uma configuração que muitas vezes na colisão, no confronto com outros direitos relevantíssimos, como vocês sabem, imagem e honra, acaba prevalecendo a imagem e honra e não liberdade de expressão. Eu escrevi com o professor Ingo Wolfgang Sarlet, da PUC do Rio Grande do Sul, um artigo em 2016 na revista eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional, chama-se Constituição, Economia e Desenvolvimento, essa revista. E lá eu e o professor Ingo Sarlet escrevemos um texto sobre liberdade de expressão, exatamente refletindo teoricamente, mas também comparando um pouco da liberdade de expressão no Brasil com a liberdade de expressão na Alemanha e nos Estados Unidos. Na Alemanha tem um caso muito famoso de um jornal que publicou ali uma caricatura em relação a um governador, um presidente de província retratado como a figura de um porco, e mantendo relações com uma porca que era, na verdade, a caricatura da presidente da corte de maior hierarquia daquela província. Era uma crítica que aquele jornal fazia dessa maneira ao que ele entendia como relações inadequadas, promíscuas entre executivo e judiciário. Obviamente se tratava de uma crítica política, de uma crítica social. Esse caso foi ao Tribunal Federal Constitucional Alemão e entendeu o Tribunal Constitucional Federal Alemão que aquela
manifestação, pela liberdade de expressão, pela liberdade artística, pela liberdade de jornalismo de imprensa, não estava protegida porque ela violou o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao bom nome dessas autoridades, né? Veja, aqui uma questão que privilegia os direitos à personalidade, honra e imagem. Já nos Estados Unidos, não é isso? Nós temos também um caso muito famoso que envolve uma revista, Hustler Magazine, em que, ao final da revista, se fez uma brincadeira bastante forte, não é isso? Uma brincadeira até de bastante mau gosto, com uma autoridade religiosa mais de perfil conservadora, né? E era uma entrevista fictícia, estava escrito lá, isso aqui não é verdade, isso aqui é uma ficção, né? Não se tentava vender aquela afirmação como algo verdadeiro, mas basicamente era uma entrevista ficcional, obviamente com um objetivo de ridicularizar essa autoridade religiosa, e perguntava: autoridade religiosa, como é que foi a sua primeira relação sexual? E ela respondia, essa autoridade religiosa, né, esse pastor: eu estava bêbado, mas me lembro que foi com a minha mãe. Imaginem, os senhores e senhoras, não é isso? Como isso não afrontou, né, isso a imagem daquela pessoa, né, como aquilo não afrontou a sua honra. Mas mesmo assim a Suprema Corte norte-americana entendeu que se tratava do exercício legítimo, né, isso, de crítica albergado pela emenda constitucional, especialmente primeira, na Constituição norte-americana. Por que eu trago esses exemplos, né? Porque esses exemplos demonstram como eu posso tratar um tema de maneira diversa, como é possível eu resolver uma situação de mais de uma forma. Claro que, obviamente, essas formas estão informadas, elas estão, digamos assim, embasadas à luz da cultura jurídica, da história, do direito constitucional positivo. Agora, se a gente for observar temas complexos que nós estamos enfrentando no Brasil, inegavelmente a gente se nutre de uma experiência muito interessante em outros países. Por exemplo, combate à corrupção. Recentemente eu estive num evento na cidade de Palermo, na região da Sicília, lá onde existia uma atuação muito forte da máfia, né? E onde se iniciou ali questões atinentes a operações que ficaram muito famosas na Itália. Ocorreu toda uma reflexão no âmbito do direito em geral, do direito público, do direito penal, de como era uma maneira efetiva, não é isso? Mas procurando refletir sobre as garantias em relação a esses direitos. Então nós temos essa questão, por exemplo, de importante discussão na Itália, nós temos esse tema da corrupção, por exemplo, pensado na atuação de empresas para além das fronteiras nacionais nos Estados Unidos, por exemplo. Tema esse que é trazido também à reflexão na Alemanha. O Japão recentemente teve diversos problemas de corrupção. Então, obviamente, um tema esse como corrupção complexo, né, se auxilia bastante desses, digamos assim, dessas aproximações. Mas o que eu queria falar hoje especificamente com vocês sobre direito constitucional comparado são alguns temas que a literatura tem trazido para nós e que são bastante relevantes. Nesse livro do Mark Tushnet, sobre Introdução Avançada ao Direito Constitucional Comparado, se reflete ali no capítulo 2º, especialmente sobre um tema que tem trazido um debate relevantíssimo, que é o constitucionalismo abusivo, né? Eu também, com a professora Stefânia Queiroz, publicamos ano passado, 2018, um texto na revista sobre Direitos Fundamentais e Justiça, organizada pelo professor Ingo Sarlet, sobre constitucionalismo abusivo, não é isso? Perspectivas teóricas comparadas, né? Mas o que é o constitucionalismo abusivo, né? É uma discussão que tem sido feita com intensidade Estados Unidos, Brasil e outros locais, sobre o uso de instrumentos do direito constitucional, por exemplo, emenda constitucional, plebiscito, referendo, poderes que estão estabelecidos, especialmente no texto constitucional, mas a utilização desse poder produz a violação ao constitucionalismo, a violação à democracia constitucional.
Esse me parece ser um tema muito importante. Muitas vezes se fala, naquele país há uma destruição da ordem constitucional, naquele país nós observamos sementes de autoritarismo, né? Como nós sabemos, o constitucionalismo ele trabalha pelo quê? Por um governo, por um Estado, pelo poder político, pelo poder econômico, pelo poder social, ser controlado, ou seja, que ele não possa abusar do seu poder. O constitucionalismo também trabalha com a garantia dos direitos fundamentais, trabalha com um tema relevantíssimo da democracia plural, ou seja, né, a diferença existe, nós temos que respeitá-la. Claro que o tema democracia e diferença, que é a base do constitucionalismo, não é isso? Uma ideia importantíssima sobre o constitucionalismo, ela é complexa, né? Porque ao mesmo tempo que nós em sociedade temos que respeitar normas que são padrão, né? Que todos nós temos que respeitar, temos que também respeitar a diversidade de sexual, de opiniões, política, não é isso? Das pessoas e dos grupos. Mas o que o constitucionalismo abusivo tem em relação a isso? Muitas vezes se utiliza um plebiscito, né, um referendo, uma emenda constitucional, para o quê? Para oprimir minorias, para negar direitos fundamentais para grupos, para, ao invés de controlar um poder posto, ampliar o poder que se estabelece, fazendo com que a ideia central do direito constitucional atualmente, que é o constitucionalismo, a democracia constitucional, seja atacada pelos próprios elementos, né, da Constituição. Tem um texto que eu gosto muito, é um texto italiano do Augusto Barbera. Ele organiza um livro bastante interessante pela editora Bari, que chama-se A Filosofia Constitucional. É um livro que tem professores italianos, é um livro muito interessante porque foram escritos capítulos do livro, por exemplo. O primeiro capítulo é exatamente sobre constitucionalismo, tem capítulos sobre democracia, tem capítulos sobre direitos fundamentais, tem capítulos sobre separação dos poderes, cidadania. E foi escrito por professores italianos e revisado e debatido com grandes pensadores. Por exemplo, Norberto Bobbio debateu com muitos desses textos, né, e diversos outros autores italianos. E é exatamente o Barbera que escreve o primeiro capítulo e diz que o constitucionalismo é exatamente essa filosofia que está por trás dos documentos constitucionais e que é importante ter um casamento em relação a isso. Então, o que acontece? Por exemplo, é possível se dizer que quando o chefe do Poder Executivo utiliza medidas provisórias que têm força de lei prevista na nossa Constituição, desrespeitando as hipóteses constitucionais de relevância e urgência, desrespeitando o processo de conversão, né? Porque uma medida provisória é um ato que o presidente da República pode editar sobre alguns assuntos com força de lei, não é isso? Mas para que seus efeitos permaneçam, tem que ser convertida essa medida provisória, ou seja, transformada essa medida provisória em lei. E muitas vezes nós observamos o quê? Observamos uma utilização exacerbada dessas medidas provisórias. Observamos, por exemplo, a inobservância de um rito de publicação, a inclusão de temas que não poderiam ser tratados por medidas provisórias, a imposição, às vezes, de decisões, não é isso? Que aquele grupo político quer, mas que violam a Constituição. Essa questão de poder, não é isso? Que nós colocamos de estabelecer normas com força de lei, que existe no Brasil e que existe em outros países, é um tema relevante a se estudar à luz do direito comparado. Por exemplo, cito um livro muito interessante do professor Clemerson Merlin Cleves sobre o poder, os atos, né, normativos do poder executivo, que nos permite analisar de que maneira esse poder atribuído ao presidente ou a outros chefes, no caso ao primeiro-ministro, outros órgãos públicos, afronta a ideia de um exercício controlado desse poder. Um outro assunto relevante são mecanismos de democracia direta, né? Nós sabemos quantas críticas existem aos partidos muitas vezes políticos, não é isso? Aos representantes eleitos, se fala muito da importância de ouvir mais o povo, de o povo decidir, e há alguns mecanismos para isso, né? É o plebiscito, se pergunta para a população, você quer que a lei mude em determinado sentido?
um referendo. Olha, existe essa lei que foi aqui aprovada pelo parlamento, vocês querem que ela de fato entre em vigência, que ela tenha validade jurídica ou não? Nós temos as audiências públicas, não é, em que cidadãos, representantes da comunidade se manifestam, seja no legislativo, onde é muito comum, seja atualmente também no Poder Judiciário. Então nós temos, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade, onde há audiências públicas conduzidas pelos ministros. Todos esses são mecanismos legítimos, interessantes de participação da população, que não é isso, atualmente, aquela que é detentora do poder. Artigo 1º da Constituição Brasileira, parágrafo único, não é isso? Que o povo exerce o poder diretamente por meio de seus representantes. O cuidado que nós temos que ter é que se pode utilizar muitas vezes um plebiscito com o intuito de quê? De se referendar mudanças na Constituição que permitam mandatos ilimitados aos governantes, não é isso? Permitindo que alguém se mantenha no poder, um presidente, um governante por muito tempo, né? Na década de 40, por exemplo, né, nos Estados Unidos, nós tivemos um presidente que foi eleito 4 vezes, né, seguidamente, né, para a presidência da República. Então, existia um costume outrora de uma maior manutenção de algumas pessoas nos cargos, né? Hoje em dia, se entende que, por exemplo, o mandato, né, de um presidente da República deve ser um mandato suficiente para que ele possa implementar a sua agenda, mas não pode ser grande, não pode ser tão grande assim que inviabilize o quê? Uma pluralidade de visões, uma alternância dos cargos, até pela questão da ideia de republicana, não é isso? Ou seja, uma coisa impessoal. Então, muitas vezes a gente observa em países o quê? Emendas aprovadas, referendos, para quê? Para exatamente procurar manter no poder determinado grupo. Por mais que um governante seja um bom governante, a alternância do poder também é um mecanismo relevante nas democracias. Então, o tema do constitucionalismo abusivo é um tema que tem sido bastante estudado pelo direito constitucional comparado. Por exemplo, David Landau, um professor norte-americano também, e diversos outros nos trazem esse tema. Uma outra questão, por exemplo, o livro do Mark Tushnet nos traz, que é uma discussão que no Brasil alguns professores também desenvolvem, é uma análise crítica da máxima da proporcionalidade, não é isso? Das fórmulas ou dos mecanismos, dos instrumentos, da racionalidade de resolver conflitos constitucionais, né? Nós sabemos, como diz o professor Alexandre Rosa, da Universidade Federal de Santa Catarina, que a Constituição brasileira e diversas outras constituições têm diversos dispositivos, né? Diversas regulamentações, que muitas vezes de forma abstrata, né? Isso, sem nós atentarmos para questões específicas da realidade, são compatíveis, né? Mas volta e meia, em situações específicas, elas entram, o que a doutrina tende a chamar em colisão. E muito se discute em diversos países, isso na Itália, isso é na Alemanha, isso é na Espanha, Brasil, não é isso? Que uma fórmula importante de resolução dos conflitos seria a partir da máxima da proporcionalidade. Aquela ideia de você, por exemplo, ao fim e ao cabo, caso exista esse conflito, vir a sopesar, ver qual norma tem maior peso jurídico e fático e deve prevalecer. A crítica que tem esse sopesamento, a máxima proporcionalidade, muitas vezes é a ideia de que ela produz uma irracionalidade. O que seria uma irracionalidade? Para um determinado jurista, para um determinado operador de um direito, para um determinado juiz, ele pensa que o direito à intimidade é um direito muito importante. Então ele vai ter na sua pré-compreensão, muitas vezes, uma visão que, como regra, esse princípio da intimidade vai prevalecer, ainda que colida com outros direitos fundamentais importantes, né? Como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, dessa maneira, o que acontece? Muitas vezes, uma mesma situação tem soluções jurídicas completamente diversas, não é isso? E muitos autores dizem que isso acontece, muitas vezes, por uma ausência de uma interpretação constitucionalmente adequada, uma metodologia da interpretação.
Então a ideia de proporcionalidade, apesar de bastante aceita no Brasil, Alemanha, Itália, em certa medida também nos Estados Unidos, é objeto de uma reflexão interessante, né? Teórica e, de certa maneira, prática no mundo, né? No Brasil, por exemplo, nós temos a obra do professor Lênin Streck, tem textos interessantes do professor Ronaldo Porto de Macedo. Na Alemanha tem um autor muito interessante chamado Schlink, que faz uma crítica a como a doutrina alemã passou muito a reproduzir aquilo que o Tribunal Constitucional estabelecia e menos em fazer uma análise crítica sobre esses fenômenos. E aí surge um outro tema que o direito constitucional comparado nos traz, né? É um tema que nós chamamos da judicialização, ou seja, da vida, da política, quanto a assuntos da vida cotidiana, assuntos que outros também que eram analisados por agentes políticos eleitos, passam a ser analisados pelo judiciário, né? Esse é um tema que nós observamos em todo o mundo em maior ou menor medida, em graus completamente diferentes. Então, por exemplo, em último evento da Associação Mundial de Direito Constitucional, por exemplo, nós temos um evento muito interessante da Associação Mundial de Direito Constitucional. O último aconteceu em Seul, na Coreia do Sul, e uma das grandes discussões foi a judicialização da política. Se a gente for ver, desde um texto clássico, Mauro Capelletti, né, isso sobre a questão do acesso à justiça, se fala que no Japão, apesar de existir um controle judicial de constitucionalidade, ele é muito fraco. Das discussões que nós tivemos nesse congresso, nós observamos em debates de artigos, de papers de professores japoneses, que esse déficit, ou seja, essa ausência de controle judicial, continua. E lá muitos criticam, né, dizendo que é um papel menor que o judiciário tem, ele deveria ter um papel maior de controle de constitucionalidade. Em outros países, nós observamos o quê? Uma grande crítica por parte de alguns juristas, por parte de alguns políticos, por parte da sociedade civil, sobre uma exacerbada atuação do Poder Judiciário, né? Isso, alguns grupos no Brasil fazem essa análise. Então, obviamente que a judicialização da vida, de questões da vida comum, a judicialização da política acontece em medidas diferentes no mundo. Mas é um tema que é bastante estudado. Exemplo, Brasil, arguição de descumprimento do preceito fundamental 347, estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Está se discutindo nessa ação esse tema, como o sistema carcerário brasileiro descumpre normas constitucionais de como, não é isso, a custódia do preso deveria acontecer. Esse é um tema que ocorreu antes na Colômbia, né? O Tribunal Constitucional colombiano tem o desenvolvimento dessa ideia de estado de coisas inconstitucional e a sua aplicação. Então o tema da judicialização da política é um outro tema que uma análise comparada muito nos auxilia. Então fica aí esse convite, essa conversa de hoje, né, para que vocês aprofundem essas leituras sobre direito constitucional comparado, obviamente sem esquecer as peculiaridades da nossa Constituição, mas com certeza, né, uma leitura de diversos ordenamentos, sua comparação, nos auxilia a ter uma reflexão mais lúcida sobre os problemas que nós enfrentamos e também nos ajuda a pensar alterações, né, outras formas de ver esse fenômeno. É isso, bom congresso a todos, até mais, tchau, tchau.